Se prepara aí para sentir indignação de um lado, ficar bravo e de outro lado sentir um gostinho de justiça, de esperança. Traduzindo do juridiquês para o português, a gente nunca viu nada parecido, mostrando os documentos, as provas, fazendo PowerPoint para mostrar o que realmente está acontecendo no governo Lula, que a situação absurda é essa que eles criaram no Brasil. Que absurdo é esse que eles estão querendo fazer conosco? Não, a gente não, ninguém vai nos fazer aqui de palhaço. Justiça Eleitoral manda petistas explicarem vídeo de Lula com 10 dedos. É isso mesmo. A Justiça Eleitoral do Ceará determinou que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o senador Camilo Santana, ambos do PT, expliquem se foi utilizada inteligência artificial em um vídeo publicado pelos dois, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 10 dedos. A ordem também inclui o ex-secretário da Casa Civil Chagas Vieira, que é primeiro suplente na chapa de Luziane Lins ao Senado e também realizou a postagem. Os três publicaram em julho um vídeo em apoio à reeleição do governador Eumano de Freitas, no qual ele surge ao lado do presidente. Primeiro foi a história dos clones, agora Lula com 10 dedos, algo de errado está acontecendo, e a Justiça Eleitoral não vai deixar passar batido. Urgente. Lulinha será intimado pela Polícia Federal. É isso mesmo. A Polícia Federal deve intimar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, para prestar depoimento no inquérito que apura um suposto esquema de tráfico de influência no governo Lula. Filho mais velho do petista Lula, ele deverá ser ouvido somente depois que os investigadores concluírem a análise do material encontrado no celular da empresária e lobista Roberta Luxinger, que também é investigada no caso. Segundo informações da CNN, a PF trabalha com um cronograma preliminar para a investigação. A primeira etapa consiste em examinar o grande volume de mensagens trocadas desde 2023. Na sequência, deverão ocorrer os depoimentos dos investigados. A adoção de medidas judiciais antes das oitivas, entretanto, não foi descartada pelos investigadores. As conversas entre Lulinha e Roberta Luxinger fazem referência a reuniões relacionadas a negócios. Com base nesse conteúdo, a PF solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar a possível atuação de um grupo em busca de influência dentro do governo federal. Veja a ordem do Lulinha para lobista. Emite nota fiscal. Todo dia uma nova bomba do Lulinha, hein, gente? Como será que o Lula está se sentindo hoje? O Lulinha, afinal, está seguindo os passos do pai. Daqui a pouco ele vai estar recebendo bom dia de alto-falante dado lá de fora do presídio. Essa bomba aqui é pior do que aquela de ontem, quando a gente viu pela primeira vez as mensagens dele para a lobista do INSS, que disse ao Lulinha: nosso destino é a Suíça. E é claro, eles querem ir para lá, né, gente? Ou para a Espanha, onde o Lulinha tá, e o Brasil que se ferre. Dessa vez não é apenas conversa de amigo, não. É o Lulinha dando ordens para a lobista do Careca e do INSS, aquele cara que estava no centro do escândalo de roubo de dinheiro dos aposentados. E agora fica claro que o Lulinha era a figura de autoridade e que ele tinha mais poder no esquema. Por que será, hein? Por que será que o Lulinha tinha tanto poder? De onde vem o poder do Lulinha sobre o governo federal, sobre os ministérios? Responde para mim aí essa charada. Vai me contando nos comentários qual é a fonte do poder do Lulinha sobre ministros e altos funcionários do governo federal. E lê aqui comigo o que foi que publicou o Tássio Lohan no Metrópolis, nesta matéria aqui. Mensagens em posse da Polícia Federal e obtidas com exclusividade pela coluna revelam que o Lulinha orientou a lobista Roberta a emitir uma nota fiscal para cobrar o empresário Kleber Ribas, que é o dono da Tree Structure It LTDA. Quem é o Kleber Ribas? O empresário ele ganhou mais de 80 milhões de reais em contratos com o governo federal, especialmente durante o governo Lula. Nossa, quanta coincidência, né? O cara ganha dinheiro do governo Lula e paga o Lulinha.
O diálogo, gente, é de 24 de julho de 2023 e começa com o Lulinha pedindo que ela convide o Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência, lembra, Previdência onde aconteceu o escândalo do INSS. E aí chamando o Carlos Gabas, ex-ministro da Presidência, para ir para a Praia do Forte, na Bahia. E aí ela responde, e ela diz isto aqui, ó. Pronto, já falei com o Fernando, com o contador, com o governador, com os secretários, com todo mundo. Gente, governador, secretários, todo mundo. E é nessa mesma conversa que sai a ordem. Emite a nota fiscal para o Kleber, disse o Lulinha. Gente, quando você emite uma nota fiscal com uma empresa, é para você receber dinheiro. Então, emite a nota fiscal para o Kleber para a gente receber grana dele. Aí ela diz, já fiz. E ele diz, boa, boa, mais dinheiro entrando. Fico imaginando que tipo de serviço que eles prestaram para o Kleber, viu? Gente, isso aqui, entre os dois aqui, Lulinha e Roberta, não é só amizade, isso aqui é gestão de cobrança. Quem manda emitir nota fiscal é sócio, é chefe, é quem tem parte no negócio. E o filho do presidente comemora quando a fatura sai. E quem é esse Kleber? A coluna responde quem é o Kleber. O Kleber é investigado pela PF no mesmo inquérito que apura corrupção e tráfico de influência envolvendo o filho do presidente da República. Como revelou a coluna, o empresário pagou pelo menos R$150 mil para Roberta para prospecção de clientes. Fácil esse pagamento, né? Claro que a Polícia Federal vai investigar se não é coisa muito, muito grave e que está por trás disso aqui. E olha o relatório da Polícia Federal. E qual é a hipótese aqui, gente? A hipótese é duas, né? Tráfico de influência e corrupção. E aí olha o que disse aqui o relatório da Polícia Federal. Kleber Ribas solicitou para Roberta uma reunião com Lulinha em 31 de maio de 2023. Em seguida, ele informa que o Rodrigo Assunção assumiu como novo presidente da Dataprev. A Dataprev é a estatal que processa os dados do INSS. E lembra quem que o Lulinha pediu para a Roberta chamar para o encontro da praia? Justamente o ex-ministro da Previdência do governo Lula, que tem muita influência sobre quem assume o comando da Dataprev. Dataprev tem os dados dos aposentados, que podem possivelmente, por hipótese, ter sido dados para os sindicatos, aquelas entidades que roubaram dos aposentados, que cadastravam eles falsamente, que faziam descontos falsos. E os dados sobre quem são, contato, e-mail, é essencial para operar uma fraude dessas. Mas agora a gente está falando aqui tudo em hipóteses, né? Suspeitas. E agora imagina uma coisa aí. Imagina eu, com a experiência de procurador, com o conhecimento de quem passou nos primeiros lugares para promotor e para juiz, com tudo aquilo que eu aprendi na Lava Jato sobre rastreamento financeiro, tecnologia de investigação, imagina eu investigando essa pouca vergonha lá no Senado. Imagina eu mostrando os documentos, as provas, fazendo PowerPoint para mostrar o que realmente está acontecendo no governo Lula. Londres derrota Toffoli e mantém as provas da Lava Jato. Se prepara aí para sentir indignação de um lado, ficar bravo e de outro lado sentir um gostinho de justiça, de esperança. A justiça britânica acaba de dar uma resposta humilhante para o ministro do Supremo Dias Toffoli. Entende aqui comigo o que aconteceu. O Toffoli ele deu uma decisão anulando o envio de provas da Lava Jato para o Reino Unido. Provas essas que o Reino Unido tinha usado para confiscar dinheiro de corrupção e de lavagem de dinheiro. E agora, a justiça britânica disse que essa decisão do Toffoli, querendo derrubar aí as provas da Lava Jato, não tem nenhum valor em Londres. Não, e vocês não vão acreditar ainda no que a justiça de Londres disse. Eu vou te mostrar. Os britânicos, então, eles mantiveram o uso das provas e o confisco de 7,3 milhões de libras. Cerca aí, gente, de 51 milhões de reais. Isso era de um ex-engenheiro da Petrobras, acusado de lavagem de dinheiro, foi confiscado em Londres. E aí, lê aqui comigo o que diz a decisão nessa matéria aqui do Poder 360. A decisão de Londres, gente. Vale observar que essa situação, na qual uma autoridade judiciária do Estado requerido do Brasil revoga, posteriormente, de forma ostensiva, a base jurídica interna para compartilhar material de assistência jurídica mútua, que na época tinha sido legitimamente compartilhado com o órgão de acusação do Reino Unido, é, na experiência desse tribunal, bem como naquela dos advogados que atuam no caso e daqueles que os instruem, no mínimo, altamente incomum. Traduzindo do juridiquês para o português, a gente nunca viu nada parecido. Um ministro lá de outro país querer de repente derrubar a base para o compartilhamento da prova com a gente. E veja o que eles falaram, gente, altamente incomum. E olha só, no mínimo altamente incomum. Você está entendendo o que eles estão sugerindo aqui? Eu vou te dizer o que eu acho que aconteceu. Esses caras olharam a decisão esdrúxula do Toffoli, anulando as provas da Lava Jato.
Eles ficaram perplexos. Aí eles falaram, não, a gente tem que entender isso aqui. Aí eles foram lá e deram uma gugada no nome do Dias Toffoli na internet. Aí viram aquilo que a gente vê todos os dias na imprensa. Viram as notícias de envolvimento em escândalos, viram que é o amigo do meu pai, relacionado ao Odebrecht, apareceu no material do Odebrecht. E então eles olharam isso aí e disseram assim, não, a gente não, ninguém vai nos fazer aqui de palhaço. E aí disseram de forma educada, bem desse estilo britânico mesmo, que a situação absurda é essa que eles criaram no Brasil. Que absurdo é esse que eles estão querendo fazer conosco? O material da Lava Jato ele tinha sido compartilhado com o Serious Fraud Office, que é o órgão britânico que investiga fraude, suborno, corrupção. Aí, anos depois, o Toffoli anulou a autorização dada pela Justiça Federal de Curitiba, no Paraná, para enviar o material para Londres. Só que a caneta do Toffoli chegou à fronteira e deu de cara na porta, parou. O juiz Mark Wickes, ele declarou que a decisão brasileira ela não vincula os tribunais ingleses, o que era óbvio desde o começo, mas o Toffoli só pode ter se inspirado aí no seu colega de toga Alexandre de Moraes e ter achado que ele tinha poderes judiciais globais, para mandar no mundo inteiro, né? O juiz entendeu que o material que tinha sido entregue de boa fé, de acordo com os tratados internacionais, e poderia continuar sendo usado naquele processo lá para defender o confisco do dinheiro, tinha que ser usado. Você percebe a humilhação? No Brasil, o Toffoli retirou o efeito daquele envio com uma canetada. Em Londres, o tribunal examinou o pedido e respondeu: aqui não. Nesse processo, o material continua sendo usado, os 51 milhões de reais continuam confiscados. O juiz britânico disse: aqui tem lei. Eu já vou te mostrar mais. Mas antes, olha aqui como falta lei no Brasil. Olha isto aqui comigo. Ó. Olha isso aí. Ó. Efeito Toffoli. Juiz anula acordo e manda devolver 25 milhões de reais a delator na Lava Jato. Isso aqui no Brasil. Gente que confessou crime. Se comprometeu a pagar 25 milhões de reais. Aí, por conta da decisão do Toffoli, o juiz de Curitiba teve que devolver dinheiro para Jorge Luiz Brusa, gerente da Petrobras. Gente que confessou crime. É que nem roubarem a tua bicicleta, aí pega a bicicleta, devolve para o seu, o juiz fala, não, pega a bicicleta da vítima e devolve para o criminoso. É isso que está acontecendo no Brasil. Olha esse outro caso aqui, ó. Ex-Petrobras recupera 26 milhões de reais que estavam na Suíça após a anulação da Lava Jato. O nome desse cara é Roberto Gonçalves, também, igualmente processado, condenado. Gente, que pouca vergonha que a gente vive no Brasil, você está entendendo? Você está entendendo? Isso tem que nos indignar. Isso tem que deixar você bravo. Raspa essa casca, deixa isso aí entrar. Extravasa, tá errado. Esse não é o Brasil que a gente quer. Ou seja, gente que se corrompeu, que tinha milhões recebidos comprovadamente de propina, que nos roubou, tá recebendo dinheiro de volta por causa das decisões do Toffoli. E a nossa justiça fica com cara de palhaça. Você e eu ficamos com cara de palhaço. Ou então a justiça fica com cara nem de palhaça, fica com cara de cúmplice. Mas o juiz britânico disse, aqui não. E tem mais. O juiz britânico sabia que isso poderia causar atrito entre os dois países. E mesmo assim ele foi lá e escreveu isso aqui, ó. Embora possa haver consequências diplomáticas para o governo do Reino Unido decorrentes da atitude do SFO, do Serious Fraud Office, trata-se de questões políticas não sujeitas à apreciação judicial. Ou seja, a política não entra no tribunal, meu amigo. É assim que tinha que ser no Brasil, em português, claro. Se o governo brasileiro ele não gostou, que resolva na diplomacia. A justiça inglesa não abandonou o uso daquele material no processo de confisco simplesmente porque o ministro do Supremo brasileiro decidiu, anos depois, de forma não usual, para dizer o mínimo, anular as provas da Lava Jato de Curitiba. Gente, essa notícia é um sopro de ar fresco para mim e para você, que acompanhou e apoiou a Lava Jato, que apoia até hoje. Ela mostra um contraste entre o Brasil que nós temos e o Brasil que a gente queria ter. A gente queria ter a lei inglesa no Brasil, o que eles chamam de Rule of Law, o império da lei. O sistema passou anos dizendo que as provas não valiam, né? Que a operação era uma farsa, que tudo precisava ser apagado com a borracha do Supremo. Só que quando esse processo chegou a uma jurisdição que não se submete ao Supremo brasileiro, o material continuou sendo usado, o dinheiro permaneceu bloqueado, a situação criada pela anulação posterior foi chamada de altamente incomum, para dizer o mínimo. Isso mostra o tamanho da república de bananeira que o sistema dos intocáveis criou aqui no Brasil. O material atingido pela decisão no Brasil continua produzindo resultado numa democracia séria. Aqui, não. Flávio Dino governou o Maranhão por 2 mandatos. Carlos Brandão foi seu vice.
Dino sai, Brandão assume o lugar de Dino no governo e rompe com o Dino. Pertencentes a grupos rivais dentro do Maranhão, curiosamente, os casos de Brandão e do seu grupo, quando chegam ao Supremo, vão parar nas mãos de Flávio Dino. Um desses casos é o do TCE, que até ontem era presidido pelo sobrinho de Brandão e que agora Flávio Dino, com uma canetada, mandou arrancar esse sobrinho da cadeira e deixar a presidência destronada. O TCE do Maranhão tem 7 cadeiras, 3 delas estão sem conselheiro titular por decisões do Flávio Dino. Restaram apenas 4 titulares no TSE. A primeira dessas cadeiras, que o Dino com uma canetada arrancou o seu titular dali, dizia respeito a um advogado e amigo do Brandão. Dino travou a nomeação e mandou a Polícia Federal investigar suspeita de compra de vaga. Num outro processo, o ministro Flávio Dino suspendeu a seleção para a segunda cadeira, alegando problemas nas regras usadas pela Assembleia Legislativa. A terceira mudança vem agora, nesta última segunda-feira, quando Dino afastou por 180 dias Daniel Brandão, então presidente do TSE e sobrinho de Carlos Brandão, seu rival político. Não importa a razão. A questão é que é esquisito a beça, e sobretudo logo depois do Dino ser alvo, não é, de toda a mídia que está tratando do fato de que Moraes teria lhe favorecido com uma decisão contra o jornalista Luiz Pablo e contra a fonte do jornalista Luiz Pablo, que é, segundo Luiz Pablo, notadamente o inimigo político do Dino. Ou seja, nós podemos ter mais uma vez decisões do Supremo Tribunal Federal sendo utilizadas como instrumento de joguete político nas mãos dos ministros. Isso é realmente lamentável. O Dino não nomeou agora os substitutos dessas 3 cadeiras, mas as suas decisões até agora impediram 2 escolhas ligadas ao grupo de Brandão e afastaram um terceiro conselheiro desse mesmo campo político, o rival do Dino. O resultado documentado é um tribunal com 3 cadeiras sem titular e presidido por um ex-chefe da Casa Civil de Dino. Cada decisão, claro, como a gente disse aqui, tem o seu próprio mérito, tem a sua própria razão, e eu não estou aqui para discutir se está certo ou se está errada cada uma dessas decisões, mas que é esquisito que tudo isso acabe nas mãos do Dino, que as decisões de um grupo rival político do Dino acabe na mão do Dino no Supremo, e que ele decida sobre esse grupo, e que ele decida dessa forma, arrancando as pessoas da cadeira ou impedindo que pessoas ligadas ao seu grupo político rival sejam nomeadas. Isso esquisito é. E, sobretudo, é, a meu ver, um deboche, porque nesse momento, se eu sou o Flávio Dino, eu fico quietinho, depois que o Moraes deu aquela canetada para ir para cima de um jornalista que estava falando de mim, dele, Dino, depois que o jornalista que o Moraes deu uma canetada para ir para cima da fonte desse jornalista que estaria falando de mim, Dino, né? Depois, se eu fosse o Dino nessa situação, eu ficaria bem quietinho, escondido debaixo da cama, se é que eu lá caberia. E esse é o ponto. O Dino não está nem aí, os ministros do STF não estão nem aí, eles se acham acima da crítica, eles se acham acima da lei. Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e a gente vai seguir atento a esse assunto. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.